Então, o que eu acho estranho é que as pessoas da favela deveriam entender isso. Entender que você é um filho da puta, que não sabe porra nenhuma da vida, e que você, porque leu alguns livrinhos, acredita que pode chegar e colocar na mesa e chamar as pessoas de animais. Porque você acredita que as pessoas da favela são animais por conta do capitalismo. Você vê eles como bichinhos que você tem que ajudar. Você vê eles como lupa proletariados que são pra você. Eles vivem à margem. Eles vivem à margem porque a sociedade burguesa os bota à margem, mas estar à margem da sociedade burguesa é estar à margem também da civilidade. É estar à margem, por exemplo, da cultura, da alta cultura. É estar à margem, por exemplo, do estudo. Por isso que precisa dos marxistas, nos partidos, pra guiar essa massa burra, essa massa animal, pra fazer a revolução e depois do processo revolucionário, começar a trazer eles pra civilidade. Assim, eu vou ser direto e reto, gente. Tem comentário lá que é só racista, tá? Tem muito comentário racista e é complicado, porque às vezes comunismo e branquitude andam de mãos dadas, né? Isso é uma infelicidade, mas acontece. E vou citar alguns comentários que apareceram, né? Primeiro, esse cara falando que eu forço o sotaque, tá? Não vou deixar de falar como eu quero falar, pra agradar ninguém, desculpa. Tinha comentários falando assim, o Thiago não sabe do que ele tá falando. Gente, isso é só racismo. O Thiago é uma das pessoas que mais sabe do que ele tá falando. O Thiago tem ensino superior, o Thiago tem doutorado. Ele nem precisava ter, mas ele tem. Ele tem doutorado, ele está fazendo o doutorado dele. O Thiago tem muita leitura, muita leitura. Ele é uma pessoa muito culta e muito inteligente. Isso é só racismo. Viram a aparência dele falando assim, esse cara periférico não é inteligente, não tem como ser inteligente e saber do que tá falando. Tinha muito disso, tá? Isso eu não tenho muito o que comentar. Outra coisa, fora viver, tudo, ele tem tudo. Outra coisa, falar de funk, falar de sexo, no geral, mexe com o senso de moral de muita gente. Não é o Chavoso, é o Thiagson, né, que é um pesquisador de funk, que estuda funk no nível universitário, no nível de pesquisa, né, e é músico e também vive e frequenta os bailes de favela, etc. Então ele não tá vendo de fora, ele tá vendo de dentro. Muitos comentários eram acerca de sexualidade, no geral, sabe? Coisa que a gente abordou de maneira extensa. Então alguns comentários eram acerca de como o funk objetifica as mulheres, isso a gente comentou bastante extensamente, tá, gente? O próprio Thiago complexificou muita questão. Uma coisa que eu não consigo entender, Ian Neves, e que se encaixa com esse quadro que eu acabei de narrar, do baixo nível intelectual brasileiro, até mesmo de vocês comunistas. Uma coisa que eu não consigo entender é a seguinte, eu já li muitos debates, eu já li vários debates, já tive acesso a diversos autores, e já vi diversas formas de reação desses autores em relação a comentários negativos ou a críticas, mas uma coisa que eu nunca vi nos grandes autores, e nos autores que consideramos como autores sérios, é que a primeira coisa que você fez, e não precisa nem ser autor, tá, gente? A primeira coisa que você fez quando o cara fez um comentário sobre o Thiagson é falar racista. Isso é uma piada. Como eu tô falando aqui insistentemente, isso é uma piada. Intelectualmente, você interagir com as falas das pessoas assumindo o racismo é uma piada. Isso é um vírus, isso é uma infecção causada pela esquerda, principalmente essa esquerda mais progressista, e não falo progressista no sentido de homossexualidade, os gays, não. Estou falando de uma esquerda progressista que é muito oriunda do marxismo ocidental, né? É uma forma de se observar as coisas, é uma forma até que indesejável e vergonhosa de interagir com as críticas e com aquilo que está no mundo. Então você poderia ter diversas formas de postura e diversas formas de resposta para a posição desse rapaz. Como, por exemplo, você poderia dizer que o comentário dele foi raso, que isso poderia ser uma atitude dele que corrobora para a perspectiva de alienação, ou seja, ele nega um comentário que vai contra as estruturas de poder da burguesia, mas automaticamente não. Automaticamente você precisou fazer uma coisa bem mais irrisória do que essa, né? Uma escapatória bem mais irrisória do que essa. É colocar o cara como racista. Veja que esse rapaz, ele pode ser, você não conhece ele, ele pode ser uma pessoa que não é racista, ele pode ser um negro, ele pode ter doutorado, ele pode ser uma pessoa simplesmente que discorda do Thiagson e acha que ele não faz a menor ideia do que ele tá falando, e você preferiu assumir a posição de racista. Veja como a sua forma de pensar e a sua forma de interagir com comentários negativos é automaticamente tentando colocar no seu adversário, ou nem sequer esse cara necessariamente o adversário, mas no seu oposto, já um crivo de um xingamento, né? É jogar ele para os leões, é tentar deslegitimizar
tudo o que esse agente tá falando meramente por um comentário, você já automaticamente inferiu que ele era racista. E não era nem um comentário de fato racista, era simplesmente uma afirmação. Esse cara não sabe o que ele tá falando. Só isso. Só isso. Porque, vamos fazer o seguinte, o Ian Neves. Eu já vi você reagindo a diversas pessoas. Inclusive, eu já vi você reagindo ao Lehman. Eu já vi você reagindo a pessoas como o Rock, o professor Rock. E você, o Galfato, por exemplo, dizendo que o Rock não sabe o que tá falando. Que o Lehman não sabe o que tá falando. E olha, são pessoas que são extremamente ricas. São pessoas que são extremamente, não somente ricas, mas que têm um estudo avançado e aprofundado nos temas que tratam. O professor Rock, ele é pós-doc em geopolítica. E você e o Galfato falaram que ele não sabe do que ele tá falando. E é um pós-doc em geopolítica. Você pode discordar o quanto você quiser de alguém. O quanto você quiser. Mas essa forminha de conversinha sua, de criticar a forma que esse cara criticou o Thiagson, que é apenas uma pessoa que você gosta, por isso que você ficou irritado, e a forma que você xinga as pessoas ou trata as pessoas que tratam de assuntos de forma diferente de você, é a mesma forma. O que eu quero dizer com isso? O seu público nada mais é do que um resultado do seu comportamento, Ian Neves. Porque o seu público é composto de pessoas de 13 anos, 15 anos, 16 anos, que não têm a personalidade completamente formada ainda. Então, o que acaba ocorrendo é que o seu público se comporta exatamente da mesma forma que você, com os opostos, com aquilo que vai contra, com aquilo que discorda, e você fica chateado e chama eles de racista quando eles agem da mesma forma que você age para com as pessoas. Então, automaticamente, eu precisaria pensar, poxa, será que o Ian Neves não é uma pessoa racista? Será que o Ian Neves não é racista também quando vê um negro falando a favor do capitalismo e fala que esse negro não sabe o que ele tá falando? Então um negro analfabeto não poderia defender o capitalismo? Será que o Ian Neves também não é racista? Será que o comportamento marxista também não tem um posicionamento racista? Será que se eu for pegar, por exemplo, os principais lucaxianos do Brasil, eu não consigo achar homofobia ou racismo da forma que vocês tratam? E vocês não falam nada sobre isso? Será? Ou será somente que é demagogia? É demagogia, é uma tentativa de proteger o seu amiguinho que você gosta. Tá tudo bem, Ian Neves. Eu sei que você não saiu muito bem da sua fase oral. Mas tá tudo bem. Eu juro pra você que tá tudo bem. Juro pra você que seus amigos podem ser atacados e as pessoas podem fazer comentários negativos sobre essas pessoas e não necessariamente eles precisam ser racistas. Sabe, é uma fase posterior do amadurecimento, onde a gente observa as críticas, mesmo que seja só pra dar risada. Sabe, só dar risada. Ah, esse cara aqui é uma criança, um adolescente. Não, o Thiagson sabe muito. Não, você precisa suscitar e confrontar se a pessoa é racista ou não, afirmando que ela é racista, né? Então, sei lá, eu acho que é falta de, não só de inteligência, mas falta de caráter mesmo da sua parte. Pode dar play, Raiz. Eu chamo de racista. Falou sobre... Pode dar play aí, racista. Vou só recapitular pra quem não viu o vídeo. Nós falamos sobre como o funk putaria nasce com as funkeiras. O funk putaria, não o funk sugestivo. O funk putaria nasce na época da Tati, nasce na época da Daisy, nasce na época da Valesca, nasce na época da Kátia Fiel, nasce com essas funkeiras. Mas nem tudo são flores, né? Muitas vezes essas mulheres são forçadas a cantar o que não querem porque o funk putaria dá mais repercussão. Muitas letras são escritas por homens. A questão não é tão simples, tá? A gente complexificou tudo. E tem uma outra coisa. Tudo que o Thiago falou a respeito de sexualidade feminina e de sexo no funk vem de autoras pretas que escreveram sobre. Então, o Thiago, ele não tira as coisas da cabeça dele. Ele lê mulheres falando sobre e falou o que essas mulheres falaram sobre. Isso foi uma outra coisa que incomodou muita gente. Eu vi alguns comentários falando assim, porque o Thiago critica o feminismo branco. Alguns comentários eram assim, esse homem está querendo ensinar pra mulheres como é que é feminismo. O Thiago não estava dando a opinião dele, ele estava citando livros escritos por mulheres pretas que entraram na universidade nos últimos 10 anos e conseguiram ter a sua voz repercutida. Ele não estava falando o que ele pensa, ele estava falando o que foi escrito. Não é ele acha isso sobre o feminismo branco. Ele leu feministas pretas falando sobre isso. E dá as referências. Vocês podem olhar no vídeo, tem as referências. Vocês podem não concordar, mas falar, você é homem, não sabe do que está falando, é desviar o foco, entende? Porque sequer era a opinião dele. Ele não tirou isso da cabeça dele, não foi uma conclusão que ele tirou. Então, eu queria abarcar tudo isso. Eu acho menos importante isso tudo, porque é mais consensual. Falar de sexualidade mexe muito com o senso de moral das pessoas. Também tem muitos comunistas que são muito resistentes a falar de trabalho sexual, de prostituição, de pornografia. Preferem falar assim, eu sou contra e não falar mais sobre o assunto, para não se envolver. Então, quando envolve funk é a mesma coisa, porque o funk toca nessa ferida da moralidade. E o cara falou assim,
A sexualidade na periferia e nas favelas não é praticada da maneira idealizada que o cristianismo prega. Então, assim, na nossa cabeça tudo pode funcionar muito bem. Eu acho que é isso, a gente apertou o botão da moral muito forte. Do senso de moral, assim, né, das pessoas. Eu quero salientar uma coisa, que a gente tava lá tentando entender o fenômeno do funk, tá, gente? E não fazer juízo, dizer, não, eu vou defender o funk, não, eu vou não defender o funk, eu vou rechaçar, eu vou fazer repúdio. Não era isso. O funk é um fenômeno que acontece, ele acontece. Ele tem características e ele é muito importante pra cultura brasileira. Eu acho que nós, como comunistas, se nós nos voltarmos, virarmos as costas pra esse fênomeno, eu acho ingenuidade, sabe? Então a gente tava querendo entender o que tava acontecendo. Então, Ian, vamos lá, por partes. Fala merda pra caralho. Primeira coisa, o funk, ele não toca na ferida. O funk, ele é uma ferida. O funk, ele é uma ferida no Brasil. O funk é uma ferida pra vocês, marxistas. Por quê? Vamos ser sinceros, o Ian. O que tu tá falando aí? Tu tá falando o seguinte. Tu tá falando, é muito simples. Você tá falando que as pessoas da favela, que as pessoas do funk são animalizadas. Vamos traduzir. Beleza? Você tá dizendo que são animais. Você tá dizendo que as pessoas da favela, elas são animalizadas e que o funk, ele é importante para descrever e para se entender o fenômeno da opressão burguesa nas favelas e de como ela prejudica e como ela torna as pessoas, bota as pessoas nesse âmbito de vulgaridade. O problema é que você não quer dizer isso. O problema é que você diz isso de uma outra forma e o problema é que a maioria das pessoas não vão entender o que você está falando. Mas você acredita que a forma que essas pessoas se comportam é não só uma forma ruim, mas é uma forma animalizada que é provocada pelo capitalismo ao deixar essas pessoas às margens da sociedade. Só que eu tenho certeza, eu até parei pra pensar agora, eu tenho até certeza que você sequer sabe o que é isso. Você não sabe o que é um lumpen proletariado. Exigir que você saiba o que é isso é de uma inocência minha. Eu muitas vezes acabo sendo inocente, sabia? Supor que você saiba o que é um lumpen proletariado é demasiado estranho. Mas isso não tira a conotação que você está repetindo. Coisas que você ouviu dos seus amiguinhos, ou que você ouviu na faculdade, ou que você viu num vídeo. O que você está dizendo simplesmente é que as pessoas da favela são animalizadas e que o fenômeno do funk é importante para a gente poder entender da boca dessas pessoas o que está ocorrendo com elas e qual o nível de degradação humana que eles estão. Então, quando você fala, essas mulheres estão falando sobre a vivência delas. Elas estão falando de como muitas vezes elas são obrigadas a falar disso porque o que é disposto à mulher negra na favela é a sexualidade. É por isso que vocês, por exemplo, levantam bastante o drama da mulher negra. O drama da mulher negra para vocês é que a mulher negra ela é compreendida na sociedade burguesa como um animal que serve para fazer sexo. E vocês não querem dizer isso abertamente. Só que vocês dizem isso. E veja, eu discordo abruptamente de você. E também de vários outros conservadores e metidos a intelectuais que veem o funk, como por exemplo o vinheteiro, que vê o funk dizendo que o funk é lixo, não expressa nada. Pra mim o funk expressa muita coisa. Pra mim o funk expressa uma forma de lidar com a realidade, uma perspectiva sobre aqueles agentes que diz bastante sobre eles. Mas é apenas isso pra mim. O funk é funk a funk. Existem funks que eu considero ruins, e existem funks como, por exemplo, muitas vezes o MC Livinho faz, ou fazia, que eu acho interessante, que trazem uma certa forma de entender as coisas, até mesmo no erotismo ou na relação amorosa, e também outros funks quando vai narrando a vivência, como diversos outros funks antigos que vêm narrando, por exemplo, a perspectiva muitas vezes do excesso de violência que a polícia comete nas favelas. Isso daí é uma coisa que acontece. O desprezo do governo e a necessidade que o Estado tem de desprezar as pessoas da favela. Eu, como libertário, acredito que o Estado ele negligencia a maioria das pessoas, mas existem pessoas que, inclusive, ele atua contra diretamente, que são as pessoas da favela. Então, pra mim, o povo da favela tem isso, sem romantizar, tá? Isso acontece de fato com o pessoal que mora na favela. Mas diferente de você, eu não acho que as pessoas da favela são animalizadas.
E eu não preciso fingir sobre o meu discurso. Você precisa fingir sobre o seu. Então, o que eu acho estranho é que as pessoas da favela deveriam entender isso. Entender que você é um filho da puta, que não sabe porra nenhuma da vida, e que você, porque leu alguns livrinhos, acredita que pode chegar e colocar na mesa e chamar as pessoas de animais. Porque você acredita que as pessoas da favela são animais por conta do capitalismo. Você vê eles como bichinhos que você tem que ajudar. Você vê eles como lupen-proletariados que são pra você. Eles vivem à margem. Eles vivem à margem porque a sociedade burguesa os bota à margem, mas estar à margem da sociedade burguesa é estar à margem também da civilidade. É estar à margem, por exemplo, da cultura, da alta cultura. É estar à margem, por exemplo, do estudo. Por isso que precisa dos marxistas nos partidos para guiar essa massa burra, essa massa animal, para fazer a revolução e depois do processo revolucionário começar a trazer eles para a civilidade. Não é mais fácil falar isso? É mais fácil falar isso, mas é mais doloroso expressar isso. É mais difícil justificar isso. Porque o seu público não entende isso. Porque eles são burros. A maioria das pessoas que vão ouvir você não vão entender isso. Mas é o que você acredita. É de fato o que os marxistas falam constantemente. Que a mulher negra é animalizada, que as pessoas da favela são animalizadas. Mas se elas são animalizadas, alguém animalizou, né? Pra vocês alguém animalizou, mas de fato eles são animais. Pra vocês. Então vocês são um bando de filhos da puta que se consideram mais elevados do que os demais porque vocês leram um livrinho ou outro e acreditam que conseguem falar sobre todos os eventos sociais a partir do capitalismo. Então você não consegue justificar nada, Ian Neves, na sua vida sem colocar o capitalismo como culpado. Porque o Marx não conseguia, Ian Neves. Então você não vai conseguir. O Engels não conseguia. Não tem como. O pensamento marxista retroage para dentro dele mesmo. Não existem contrafactuais, não existe nada no mundo que não seja política, que não seja uma luta contra a burguesia. É baixíssimo nível, Ian Neves. Baixíssimo nível. Muito ruim mesmo. Pode dar play. Querendo complexificar a questão. Muita gente pode discordar, mas eu acho que tem certas coisas lá que foram verdadeiros espantalhos, sabe? E que muitas das discordâncias partiram de um prisma moral, de realmente de um incômodo moral. De certas coisas do funk mexerem muito com o senso quase inconsciente das pessoas e a resposta ser um pouco irracional, entende? Então, qual foi a coisa mais controversa? Eu falei muito com o Thiago depois sobre isso. E o que acontece? Nós estávamos falando a respeito de funks que geraram litígio. Ou seja, funks que foram caso de Ministério Público, por exemplo. O Thiago citou o caso do Surubinha de Leve, que foi talvez o caso de maior repercussão desde o Tapinha Não Dói. E o próprio Thiago me falou que ele se expressou mal e que ele falou de uma questão que era muito complexa de maneira muito apressada. Então fica aí a autocrítica. Eu também acho que eu não dei a devida atenção à questão. Não imaginei que isso pudesse repercutir tão negativamente, mas acho que vale a pena uma explicação. O Surubinha de Leve não foi isso que ele falou. Ele não falou que foi injustamente cancelado. Ele não usou essa palavra. E ele não usou essa palavra porque eu sei que palavra que ele usou, porque ele não tava falando dele, ele tava citando um artigo. Ele falou que o cancelamento foi perverso. E aí é que tá. Beleza, você pode discordar, mas a gente tem que entender qual que é o argumento dele. Porque se quer... Oi, Neves, desculpa. Isso talvez cole pra você. Isso talvez cole pra 5 ou 6 cabeças que assistem o seu canal. Ou até pra 100, né? Eu tô até elevando o nível do seu chat das pessoas que lhe assistem. Isso pode colar pra alguns imbecis que assistem você. Mas assim, falar que o cancelamento foi injusto e falar que foi perverso, me desculpa, Cia Neves, é uma gincana, né? Você tá sendo muito do brincalhão aqui comigo. Se um cancelamento ele é perverso, ele simultaneamente também é injusto, Ian Neves. A perversidade é porque, assim, eu sei que o seu âmbito de estudo jamais será qualquer tipo de atividade séria do campo da humanidade, do conhecimento da humanidade. Mas eu acho que verbos, sinônimos e até palavras que são próximas umas das outras deveria ser uma coisa que pertencesse à estrutura da linguagem e quando pertencesse ao agente, de certa forma, precisaria reluzir. Reluzir é foda, né? Reluz, né? Precisava ecoar dentro de você de uma forma que ecoasse, que você entendesse essas semelhanças entre os conceitos. Então, quando você diz que alguma coisa é injusta, você também está dizendo que aquela coisa é perversa. Existe grau de perversidade na injustiça. Aquilo que é injusto é perverso. Ela perverte
a justiça. É por isso que é injusto. Aquilo que é injusto perverte a justiça. É por isso que é injusto. Então veja, como é que alguém pode levar a sério uma pessoa que sequer consegue usar as palavras de maneira adequada? E eu não falo nem de saber usar vírgula, porque eu tô falando do falar, né? O falar, o bem dizer. A escrita é um campo posterior, é mais complexo, é o pensar sobre o que se escreve, né? É o pensar e ver o que se pensa. Mas o falar, não. Então você não consegue nem entender que a noção de perversidade é perverter o justo, é injusto. E se torna injusto perverter a justiça. Por isso que é perverso. Mas, eu não sei. Eu não sei porque eu fico incomodado com tamanha baixeza cognitiva. Afinal de contas, eu estou reagindo a Ian Neves. Afinal de contas, eu estou reagindo a um brasileiro. E afinal de contas, eu estou reagindo a um comunista brasileiro chamado Ian Neves. Então eu não deveria ficar impressionado. Pode dar play. Pray. Pode rezar. É o argumento dele, ele pegou de um artigo. E eu posso passar o artigo pra vocês lerem o argumento inteiro. Porque nesse caso a gente tem que entender. Então, beleza. Ele disse que o cancelamento foi perverso. O que ele tava querendo dizer com perverso? Quer dizer que o cancelamento teve intenções escusas. Ele teve intenções escusas. Vamos começar do começo. O Surubinha de Leve fala assim, taca a bebida, depois taca a pica e depois abandona. Volta 10 segundos aí, por favor. Ou seja, Neves, injusto, né? Foi injusto. Pode dar play. Querendo dizer com perverso. Quer dizer que o cancelamento teve intenções escusas. Ele teve intenções escusas. Vamos começar do começo. O Surubinha de Leve fala assim, taca a bebida, depois taca a pica e depois abandona na rua. É um negócio assim, né? Primeiro de tudo, muita gente sentiu falta da gente comentar isso de maneira mais frontal. Isso é claramente uma referência ao estupro. É algo repreensível. E nós não endossamos esse tipo de comportamento, certo? Muita gente sentiu falta da gente falar isso, mas a gente pressupôs que isso estava evidente. Então, óbvio, ninguém está endossando esse tipo de letra, tampouco esse tipo de comportamento. Fica muito claro que o Thiago também não acha isso, porque ele fala, música não é manual de conduta de comportamento. O que deixa claro que ele acha que isso é um comportamento errado, que ele acha que é um comportamento inadequado, um comportamento repreensível, beleza? Então, que fique explícito. A questão é essa, nós achamos isso repreensível. Ô Ian Neves, eu acho até bonitinha a tua forma de tentar perverter o que realmente as pessoas querem dizer pra não soar tão mal pro teu público. Tu é moralista pra caralho. Tu sabe que teu público é moralista pra caralho. Uma das características do brasileiro é que o brasileiro é moralista pra caralho. Não sei até que ponto até que ponto é da influência marxista no pensamento brasileiro. Ou seja, essa inveja do pobre, do rico, né? Criticar o rico, mesmo querendo ser rico, ficar olhando o que as pessoas estão comprando, como elas estão gastando dinheiro, se é de forma supérflua ou não, e assim por diante. Mas quando ele diz que a música não é manual de conduta, Ian Neves, eu sei o que isso significa. Ian Neves, você deveria saber o que isso significa. Eu não acho que o seu público deveria saber o que isso significa. Mas quando ele está dizendo que a música não é manual de conduta, ele está sendo muito direto. Ele está dizendo o seguinte, a música, assim como a arte, não tem freios morais. A música, a pessoa não vai escutar uma música e guiar, não vai supostamente guiar a sua moralidade por intermédio da arte. A arte é uma coisa que, supostamente, na perspectiva do Thiagson, é algo livre e ainda mais específico, é uma luta contra a moralidade e os dogmas que são instaurados na sociedade burguesa em relação à sexualidade. O Thiagson, assim, tem uma frase de um marxista muito conhecido, eu não lembro qual é, um francês, um cineasta, que ele fala o seguinte, olha, em 1960 ele disse, olha, já fizemos os filmes mais escandalosos que poderíamos fazer. E isso é algo benéfico para as estruturas e aqueles agentes que acreditam que a sociedade burguesa precisa cair e acreditam que ela vai cair quando for derrubado por vocês, o âmbito da moralidade. Então, para você, marxista,
assim como Tiagson, que é mais, digamos assim, ocidental, que vai usar Foucault, que vai usar pós-modernos, como Derrida, entre Lacan, entre outros, para estruturar a sua argumentação contra a sociedade Deleuze também, contra a sociedade capitalista, a gente pode pegar lá, por exemplo, em Frankfurt, e pegar Marcuse, né, falando que nós devemos, nós enquanto marxistas, né, ele tá falando, é foda que parece que eu sou comunista agora. Os marxistas, assim como aqueles progressistas que derem derrubar a sociedade capitalista, ou ao menos transformá-la em um inferno, é incentivar a degeneração moral, porque o que mantém supostamente o capitalismo é a manutenção moral que é feita, ou seja, os tabus que são colocados na sociedade através da família burguesa. Não é à toa que você tem uma página muito conhecida da esquerda que se chama Quebrando o Tabu. Ou seja, os tabus precisam ser quebrados. O que não falta é autor marxista mais progressista dessa vertente ocidental, que vai beber de Foucault, entre outros, de pregar, por exemplo, a questão do incesto, sexo com animais e assim por diante. Então, assim, o que o Tiagson quis dizer é que a música, assim como um filme, assim como diversas outras coisas, não são manuais de ação. Não são manuais. Então elas são livres. Elas precisam expressar e é preciso colocar ali na linguagem tudo aquilo que é contra que é contra o estabelecimento da moralidade burguesa. Então, assim, você é um brincante, Ian Neves. É óbvio pra mim que o Tiagson não defende, obviamente, que as pessoas sejam estupradas. Claramente, ele é contra isso. Mas ele não quer dizer que ele seja contra músicas que possam apresentar isso como algo que possa acontecer e ser feito. Até porque vocês vão usar a desculpa, que é o seguinte: isso já acontece. Isso já pertence à sociedade capitalista. Através da castração capitalista, através da formulação burguesa da família, que existe uma castração, um impedimento do desejo, faz com que esse tipo de conduta seja realizado por conta dessas diversas castrações que são feitas pela moralidade burguesa. O fetiche pelo dinheiro, ver a mulher supostamente como uma propriedade, porque a mulher seria mercadoria, a família burguesa, ela só existe tão e somente para a reprodução da força de trabalho. Sabe qual é o problema, Ian Neves? É que eu estudei vocês, eu li os autores de vocês, eu sei do que eu estou falando e eu sei do que vocês estão falando. O que a música do Surubinha de Leve está retratando é apenas um molde de tratamento e de agência que é colocado e promovido como causa pela sociedade burguesa. Ponto. Ponto. É só isso. Por isso que não é um manual de ação, porque isso já vai ser realizado. Isso já é o fim da moralização da família burguesa. Botando em termos mais diretos, é isso ou é revolução ou barbárie. O problema é que não cola comigo não, Ian Neves. E o problema é que não vai colar com quem está me ouvindo. Não vai colar. Entendeu? Isso só não vai ecoar. Porque nem todo mundo é otário não, Ian Neves. Pode dar play.